Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Autoestima. Se você não me conhece, aqui quem fala é a Juliana, analista corporal e comportamental, fundadora do acompanhamento emocional Viva no Recurso. Neste vídeo da série, vamos entender o que causa a baixa autoestima. Gostaria de agradecer os comentários nos vídeos anteriores. É muito importante saber suas dúvidas para produzir mais conteúdo relevante. Você pode sempre ficar à vontade para me fazer perguntas aqui embaixo e interagir bastante. Para quem é novo, vamos ressaltar que eu vou falar aqui alguns nomes estranhos, como psicopata, masoquista, mas não se assuste, ok? Veja o meu vídeo sobre insegurança. Nele eu apresento nossos traços de caráter e eu sei que você vai se identificar bastante. O vídeo está aqui na descrição e também aqui no card, ok? E sem mais delongas, vamos lá. O que raios causa a baixa autoestima? Esse sentimento de não consigo, de que não sou boa o suficiente, da onde vem essa ideia? É importante se perguntar isso, porque para tentar cuidar da autoestima sem entender o que a causa, é o mesmo que tapar um buraco na parede colocando um quadro na frente. O buraco ainda vai existir, não é? Por que eu digo isso? Porque se só se forçar a ter pensamentos positivos, vai funcionar por um tempo. Mas logo a causa da baixa autoestima vai falar mais alto. E quando a pessoa pensou que tinha superado, volta a estaca zero ou estaca -1. Então, identificando o mal, a gente corta pela raiz e cura a baixa autoestima. Qual seria esse mal, essa raiz desse mal? Para você que vem acompanhando o canal, sabemos que nossos traços de caráter nasceram de dores e desenvolveram recursos para não passar por elas de novo. Vamos entender como essas dores nasceram, ou seja, como cada traço de caráter foi desenvolvido. Primeiro, o traço de caráter esquizoide. Ele foi desenvolvido no período da gestação. Sempre que a mamãe passou por algum estresse, o corpo dela priorizava ela mesma. Então, seu sangue ia para braços, pernas e a deixava em estado de alerta. E, consequentemente, havia menos sangue no útero. O útero, até então, era o mundo desse bebê, o único lugar que ele conhecia. E, de repente, ele sente esse mundo mais frio, duro. Então, ele sente que o mundo dele o está rejeitando. Aí nasce a dor do esquizoide. E a frequência que essa mamãe se sentia estressada, preocupada, não era nem culpa dela, mas aumentou a intensidade desse sentimento da rejeição no esquizoide. E o que ele fez para lidar com isso? Ele se desconectou do próprio corpo para enviar a energia só para a mente, para criar o próprio mundo dele. Por isso, conhecemos algumas pessoas que são bem magrinhas, quietinhas, porque elas preferem viver no mundo delas, onde elas não são rejeitadas. E daí vem a baixa autoestima do esquizoide. Se ele estiver na dor, ele vai rejeitar antes mesmo de ser rejeitado. Ele vai concluir que ele não vai ser aceito e vai ficar reforçando esse sentimento. É ainda pior quando ele finalmente consegue sair da caverna dele e chega alguém e faz piada dele ou critica o jeito dele e diz que ele é estranho, que parece um bicho do mato, que não abre a boca, que é nerd. Inclusive, essas pessoas são muito inteligentes e criativas. Mas se elas se rejeitam e o ambiente em que ela vive reforça a rejeição, essas qualidades nunca vêm à luz. E a pessoa sente que não vale nada, rejeita o seu próprio valor. Segundo, o traço de caráter oral. Ele foi desenvolvido durante o período de amamentação. E no oral, nós podemos ter dois tipos, o oral da falta ou o oral do excesso. Por quê? Ou a criança teve muito ou a criança teve pouco. No caso do oral da falta, o sistema nervoso da criança pode ter entendido que ela não mamou o suficiente, que não teve suas necessidades atendidas. Então, ela sentiu muita falta. Já o oral do excesso é aquele bebezinho que tinha demais, mas não exatamente o que ele precisava. Por exemplo, imagina que o bebezinho está lá chorando porque tem uma etiqueta que está incomodando ele. E a mãe vai lá e dá leite para ele. E o neném continua chorando porque ele está incomodado e não com fome. E ele não tem como falar.
Ele precisa que outra pessoa identifique o que ele precisa e só sabe chorar para se expressar. Aí a mãe ou a pessoa leva para passear ou começa a brincar para distrair ele. Não é culpa de ninguém, porque não tem como identificar tudo. Então, se dá de tudo para essa criança, mas não o que ela realmente está precisando. Ele acaba sentindo que teve em excesso, mas o que precisava de verdade faltou. Daí vem a baixa autoestima do oral. Assim como um bebê precisa que outra pessoa identifique o que ele precisa, uma pessoa que tem a predominância oral e está na dor, às vezes se vê esperando que os outros percebam o que ela precisa. E quando os outros não percebem, ela se sente abandonada, sente que ninguém presta atenção nela, sente que não é importante para ninguém. Já aconteceu com você de estar triste e nem saber o motivo? É como o bebê que não entende o que está incomodando, só sabe que não está bem. Parece que tem um vazio ali. Daí a pessoa tenta fazer coisas para se preencher, comer, fazer compras de coisas que depois nem usa. De início parece que resolve, mas depois o vazio volta. Outra situação também é quando o oral é reprimido. Assim como um bebê, a pessoa oral tem a necessidade de chorar. E tudo bem. Mas dependendo do ambiente em que ela vive, dizem que isso é errado. Falam, engole esse choro. Homem não chora. Uma menina bonita dessa chorando? Que feio. Então, essa necessidade do oral não é atendida de várias maneiras. E a pessoa desconta na comida, engorda, se acha feia, acha que é fraca, entre outras coisas. Terceiro, o traço de caráter psicopata. Ele foi desenvolvido quando o mundo da criança se expandiu a outras pessoas. Por um tempo, o mundo da criança era a mamãe, estava sempre com ela. E com o tempo, a criança interage mais com outros. E ela percebe que se ela faz alguma coisa bonitinha, ela é aplaudida e admirada. Mas se ela não faz nada, é como se ela perdesse a graça e as pessoas se dispersam, prestam atenção em outras coisas. Dependendo da intensidade que a criança sente isso, ela começa a achar que só tem valor se der alguma coisa para os demais em troca da sua atenção. Uma pessoa com essa predominância tem medo de ser manipulada, então tem dificuldade de confiar. Se a pessoa não consegue lidar com isso, ela se fecha cada vez mais, achando que todo mundo vai passar a perna nela e que vai se aproveitar dela. Ao mesmo tempo, esse tipo de pessoa também tem a necessidade de ser vista, de ser influente, admirada, mas por se prender muito ao medo de ser enganado, não consegue isso e fica com essa trava que impede de avançar nas coisas que quer. Quarto, o traço de caráter masoquista. Ele foi desenvolvido na época do desfraude. E aqui vai uma dica muito valiosa. A criança só deve ser desfraudada quando ela conseguir subir escadas sem segurar no chão ou no corrimão, porque isso quer dizer que a área dos esfínteres anais e urinários estão desenvolvidos. Do contrário, a criança não consegue segurar o cocô nem xixi. Não tem como exigir isso dela, porque o cérebro dela ainda não mandou o controle para essa área. Ela nem sente quando o cocô e xixi estão vindo. Então, na época do desfraude, pode ter acontecido de a criança ter feito xixi na calça e falaram, poxa, fulaninho, te falei para me avisar, para te levar no banheiro. Então, a criança se sente humilhada por algo errado que aconteceu e que ela não tinha nem controle. Ela começa a ficar alerta o tempo todo e com o bumbum preso o tempo todo também para tentar prever uma coisa que ela nem sente, que ela não tem controle. Uma pessoa masoquista tem o medo de fazer algo errado e que todo mundo veja ou saiba. Então, ela pode desenvolver essa baixa autoestima dizendo a si mesma que não adianta nem tentar, porque e se der errado? Começa a reforçar em sua mente que o resultado vai ser ruim e trava. Essa pessoa também tem a característica de aguentar coisas ruins. Então pode acontecer de pessoas a fazerem mal e ela aguentar isso e não se impor. E se a gente não dá limite para uma pessoa, ela vai continuar nos tratando mal.
E o masoquista fica aguentando isso, acreditando que a vida é assim, que se ele está sendo criticado, deve ser porque ele realmente não é bom. O masoquista também tem a necessidade de executar, de estar fazendo algo, mas se ele acaba travando e não faz, ele sente que não serve para nada e que não faz as coisas direito e vai se sentir envergonhado de quem ele ou ela é. Quinto e último traço é o rígido. Ele é desenvolvido quando a criança começa a perceber o mundo em pares. O vovô tem a vovó, todo mundo tem o seu par. E o meu par, onde está? A criança se pergunta, inconscientemente. Daí, se for uma menina, olha para o sexo oposto mais próximo que ela tem, o papai, e pensa, pronto, encontrei o meu par. E se for menino, tenta fazer par com a mamãe. É comum escutar, né? A princesinha do papai. Mas daí, o papai trata ela como a princesinha dele. Mas de noite, ele dorme lá do lado da mamãe. Assim, a criança se sente traída e trocada. Uma pessoa rígida na dor nunca se acha boa o suficiente. Costuma conviver com ciúmes porque tem medo de ser trocada, traída ou excluída. Já viram essas pessoas que são lindas, mas fazem tanta plástica e nunca estão satisfeitas com a aparência? Essa é a baixa estima num rígido. O seu nível de perfeição e exigência é tão alto que ninguém consegue alcançar, nem mesmo ele. Então vivem frustrados consigo mesmos. Se eles têm um projeto, mas ficam vendo os defeitos desse projeto, é capaz de que nunca comecem esse projeto por medo de que ele não seja perfeito. E novamente vem a frustração, sentindo que não são o suficiente. Esse tipo de pessoa também tem a tendência a ser indecisa, sempre se sente dividida, queria estar fazendo isso, mas também queria estar fazendo aquele outro. Então, deixa projetos pela metade, não termina o que começou e sente que só perdeu tempo e que não consegue nenhum feito importante em sua vida. Sente que não é tão importante quanto gostaria de ser. E a sua autoestima cai consideravelmente. Essas são algumas causas da baixa autoestima. São as situações e atitudes que impedem a pessoa de sentir orgulho de si mesma, se ela não souber lidar com suas dores ou medos. Mas, usando os seus recursos que o seu próprio corpo e mente desenvolveram, colocando cada vez mais no seu dia atitudes favoráveis para você, mais você aumenta a sua autoestima. E vai chegar um momento em que você vai olhar para trás e se sentir curado da baixa autoestima, porque você aprendeu a viver no seu melhor. E é sobre isso que será o próximo vídeo, a cura da baixa autoestima. Espero que você tenha gostado, que tenha se entendido mais. Dá um like nesse vídeo e não esquece de se inscrever. Comenta aqui embaixo para o YouTube e Instagram entenderem que você gosta desse tipo de conteúdo. E compartilhe esse vídeo. A gente se vê logo mais. Tchau!